Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Bem-vindos a mais novo vídeo desse canal, né? Você que não me segue ainda, senta aí o seguir o canal aí, ativa para todas as notificações para recebê-las e já senta um like no vídeo aí. Você que já é meu seguidor, você já sabe tudo disso, então não precisa ficar repetindo, tá? Vamos direto ao assunto aqui desse canal aqui, esse vídeo de hoje, né? É um assunto muito relevante que as pessoas me perguntam e tem a ver também com Goécia, tá? Tem a ver com, você pensa que não, mas eu falo tudo relacionado à Goécia. Então eu pego as outras coisas, outros temas que tem a ver, que se coincidem junto com o sistema mágico Goécia de Salomão, ok? Vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e o tema da religião espírita e o que tem a ver com a Goécia de Salomão. Vocês vão entender que o mundo espiritual, como eu já falei em outros vídeos, ele se divide em mas muitas mesmo, categorias de dimensões espirituais, de espíritos, de entidades nascidas e não nascidas. Aí vem e fecha perfeitamente com os ensinamentos da doutrina espírita, os ensinamentos, né, de Allan Kardec, que não era nem um pouco religioso. Quem vai estudar a história dele sabe que ele era um professor, ele era cético, ele não acreditava na espiritualidade. Então ele veio começar a estudar a espiritualidade e fez todo o seu material que ele escreveu foi através de pesquisas, através de médiuns que ele pesquisava e queria constatar que eram falcatrua, né? Que eram charlatões, mas ele acabou vendo que era verdade, que o mundo espiritual existe mesmo. E aquilo que aqueles médiuns recebiam era verdade, era do mundo espiritual, era do mundo do além. Mas o que isso tem a ver com a Goécia, Uriel? Vou explicar para vocês. No mundo espiritual, como a gente sabe, que eu já expliquei para vocês que não existe o inferno, não aquele que o sistema religioso prega, que você vai para o inferno e queimar eternamente, né? O mundo espiritual, ele é composto por níveis de vibração que o seu espírito, quando desencarna desse planeta Terra, ele se encontra. Então assim, se você for uma pessoa muito trevosa, você desencarna e aquela energia do seu espírito, aquela frequência, você vai ser magneticamente puxado para aquela dimensão e você vai ir para aquela dimensão. Não é que Deus é tirano e te jogou, te condenou àquela dimensão. Tudo que você planta no mundo espiritual, no mundo material, você colhe depois no mundo espiritual. Por isso que quanto mais você evoluir espiritualmente aqui nessa existência carnal, melhor vai ser sua vida espiritual, ok? Então assim, o que esse o tema do vídeo de hoje tem a ver com a Goécia? A Goécia é o seguinte: os daimons da Goécia, eles não são demônios, eles são anjos caídos, porque caíram. Já expliquei como, não foi porque eles quiseram ser maior que Deus, não foi porque eles quiseram tomar o trono de Deus, aquela historinha que o sistema religioso conta, que Lúcifer quis sentar-se acima do trono de Deus. Ele não é burro, ele sabe que Deus é o criador de todas as coisas, ele não tem capacidade nenhuma. O tal Satã, o tal Satanás, o tal diabo, o tal Lúcifer, o tal capeta, sei lá como você queira chamar, que o sistema religioso chama, ele sabe que ele não tem chance alguma, né? A mesma chance que você tem de guerrear, combater e batalhar contra Deus é a mesma chance dele, nenhuma, é zero. Então ele não é burro, ele sabe. Então isso é uma história inventada pelo sistema religioso. Então assim, esses anjos caídos, por exemplo, Lúcifer e outros castas de anjos caídos, eles não perderam o posto deles de anjos. Eles continuam fazendo a mesma função que foi delegada a eles por Adonai, por Hashem, pelo Deus Criador de todas as coisas. Uma delas é cuidar do mundo espiritual, das pessoas desencarnadas que iam para o mundo espiritual. Os daimons, eles, já expliquei, que existem daimons da Goécia que são responsáveis por estações do ano, a direção dos ventos, a maré dos rios, a maré do mar, a energia da crosta terrestre, elemento fogo, elemental fogo. Então existem vários tipos de
que esses daimons são encarregados, funções que eles são encarregados. Por exemplo, existem daimons que são responsáveis por fertilidade, né, do ser humano. Existem daimons que são responsáveis por estações do ano bem definidas. Existem daimons que são responsáveis para que as colheitas, que a terra dê a sua energia, tá, e continue dando o crescimento das plantações e vegetações. Então, tudo isso foi dado para eles, delegado por Adonai, por Deus Todo-Poderoso, para que eles cumprissem aqui na terra. Eles caíram, perderam acesso ao céu, mas eles continuam ainda realizando esses tipos de coisas, ok? E de acordo com o livro de Allan Kardec, esses espíritos, eles estão em certas dimensões, vêm aqui, às vezes conseguem se comunicar com os médiums, não são com todas as pessoas, ok? Pessoas que são tipo antenas, tem sua glândula pineal ativada e conseguem ter comunicação com os mortos, ok? Mas os daimons da Goécia comandam esses espíritos, sim, eles comandam, tanto é que fazem parte das suas legiões e fazem favores e são às vezes até obrigados pelos daimons da Goécia a fazer certas funções, fazer tarefas para que no mundo material seja manifestado algum tipo de fenômeno para que o universo continue funcionando, ok? Esses daimons também, da Goécia, que controlam esses espíritos desencarnados, que tem a ver com Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui que são os Exus, são as pombagiras, são os preto velhos, são as entidades da matriz africana, que eles relatam que os orixás lá, né, que são os primordiais, nada mais são do que alguns daimons da Goécia que se manifestaram naquela região e usaram outros nomes, assim, na língua deles, ele é Ogum, ele é Oxóssi, entendeu? Mas na realidade ele é o Beuzebu, ele é o Bael no caso, ou ele é Astarote, vamos dar um exemplo, que seria a Iemanjá, eu estou dando um exemplo, tá? Então, assim, o que acontece? Quando você vai estudar o Espiritismo e você choca com as religiões matrizes africanas, como Umbanda, como Candomblé, eles dizem que os Exus são espíritos desencarnados, que estão agora no mundo espiritual pagando os seus pecados, ajudando as pessoas aqui para limpar o seu espírito a evoluir. Faz certo sentido que a religião espírita fala um pouco em relação a isso também. E faz sentido, ok? Esses espíritos estão pagando karmas que adquiriram aqui na Terra, fazendo o bem para as pessoas aqui ainda nesse plano material. Eles estão fazendo coisas boas para essas pessoas, para ganhar méritos no mundo espiritual, para que seu espírito venha a ser purificado e eles evoluam para uma dimensão melhor, tá? Que eles estão numa dimensão ainda que é tipo um umbral, vamos dizer assim. Os Exus, eles estão naquela região. Por isso que às vezes certos Exus, certas pombagiras, vamos dar um exemplo a esse nome, tá? Eles vão lá no umbral, pegam uma pessoa lá que está lá jogada, sofrendo e diz, eu não estou falando, não sou eu que estou falando, tá? Não é o Uriel que está falando. Eu entendo de matriz judaica, tá? Eu entendo da religião judaica. Eu estou falando porque eu já pesquisei sobre as religiões africanas, tá? Sobre o espiritismo. Esse vídeo de hoje é isso. Eu estou passando para vocês a similaridade e casando uma coisa para outra, para vocês não ficar só focado em uma coisa, vocês verem que uma coisa se interliga com a outra e aí você tem um conhecimento geral de tudo e você consegue chegar a uma conclusão. Então, assim que acontece. Os daimons da Goécia e essas entidades que são tipo os Exus, as pombagiras, eles vão lá e pegam aquele ser humaninho lá que está desencarnado e está lá largado no umbral porque fez muita merda aqui na Terra e oferece a eles uma chance de sair dali. Então, eles vão lá, esses são chamados de guias, né? Os guias mais evoluídos, assim, podem ser chamados, os Exus são os guias mais evoluídos, vamos dizer, pode ser.
vamos dizer assim, que estou relacionando agora com o espiritismo, né? Que eles falam que tem seres mais iluminados, seres mais evoluídos, mentores espirituais. Pode ser um Exu, pode ser uma pombagira, né? Também fazendo esse tipo de papel, pegando aquela pessoa e ajudando. E essa agora pessoa vai para a falange do Exu trabalhar para ele, tá? Fazer as coisas que ele manda ele fazer, funções aqui na Terra. Aí esses espíritos que estavam no umbral, eles voltam para o plano terrestres, tá? Só que alguns deles se perdem no caminho, se perdem nos vícios, porque um ele era viciado em sexo, outro é viciado em droga ou viciado em cachaça, ou nos três ao mesmo tempo. Então ele acaba vindo aqui para fazer o bem, no final ele acaba se perdendo mais ainda, porque ele tem sede, tem vontade dos vícios carnais e fica por aqui mesmo. E aí se transforma em obsessores. Isso o livro dos Espíritos tratam, só que ele fala de outro modo, ele não relata desse conhecimento que a matriz africana nos passa e a Goécia também nos passa. Por isso que eu vou mais além ainda do que abordando e explanando o que o livro dos Espíritos, né, nos relata, ok? Então assim, eu fiz uma relação da Goécia, das entidades dos Daimons, que são os cabeças, que são os chefes, porque eles são seres não nascidos, eles são anjos muito evoluídos. Pensa você que um Daimon da Goécia, um Paimon, um Orobas, eles são demônios. Eles não são demônios, eles são anjos, eles têm muita sabedoria e eles têm muito que contribuir até para seres aqui nesse plano material e no plano espiritual, ajudando eles a evoluir, ajudando eles a fazer o bem. Só porque, o que acontece? Às vezes um Exuzinho daquele lá, que está na casta de Exu, ele pega uma pessoa só porque quando aquele Exu usa um médium aqui da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, que esse médium incorpora, às vezes esse médium, ele, por sua vez, ele recebe do pedido de uma pessoa que vai lá no seu centro de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, e pede para separar uma pessoa, pede para fazer o mal, e ele paga uma oferenda para esse Exu fazer o mal. E esse Exu acaba fazendo o mal e no final das contas vira uma zona total, ok? Então assim, o mundo espiritual não é perfeito. O mundo espiritual, mesmo o ser humaninho, quando é desencarnado e vai para o mundo espiritual, ele continua ainda tendo livre-arbítrio, ele pode escolher fazer o bem e o mal, mesmo não estando mais aqui na Terra. Então ele acaba ficando no mundo espiritual e às vezes ele pode ainda se perder até no mundo espiritual e virar um obsessor. Por isso que a religião do Allan Kardec, o livro dos Espíritos, nos relata que existem espíritos obsessores, existem espíritos que estão lá querendo evoluir, buscando sua evolução e etc. Então tudo isso tem a ver com a Goécia, tem tudo a ver com o judaísmo, tem tudo a ver com as religiões matrizes africanas, ok? Então o livro dos Espíritos é um bom livro, eu recomendo você estar estudando o Espiritismo de Allan Kardec, Chico Xavier também. Isso vai somar para o seu conhecimento magístico a entender melhor como é que funciona o mundo espiritual. Beleza? E fica aqui para você que viu esse vídeo até o final, deixa o like, compartilha, ajuda esse canal, senta o like e não esquece de compartilhar esse vídeo se você gostou. E também não esquece de ver no seu sininho ali se está ativado para todas as notificações para você estar recebendo os nossos vídeos novos do canal. Beleza? Fiquem na paz, fiquem com a paz de Adonai, fiquem com a paz do nosso Deus Jeová, ok? Shalom, Hashem, Baron, Adonai.